Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, que retrata para a gente a vida no mundo espiritual. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos no capítulo 8, e que foi dividido em 4 partes, e hoje nós estamos aqui no programa com a última parte, finalizando esse capítulo. E Thelma vai recordar para a gente um pouquinho o que nós vimos no programa anterior. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus. Tudo bem, amigos? Esperamos que sim, né? Então, a gente vai recordar aqui o que foi falado no último capítulo, no último programa, que é aquela continuação, né, do trabalho do Padre Hipólito com esses espíritos aí tão ainda voltados para o mal, espíritos trevosos, que está assim bem difícil de serem sensibilizados, né? E a gente percebeu aí que um pequeno grupo, sentiam já o desejo de acompanhar essa equipe, né, que estava ali tocando seus corações, mas eram impedidos por esses ainda revoltados, empedernidos no mal, que, de certa forma, ameaçavam, né, a esses e ultimamente a gente viu que eles ainda colocaram algumas dúvidas nas suas escolhas ali, fazendo com que eles se sentissem um pouco divididos, né? Mas é isso que a gente vai ver agora. A Zenóbia deve entrar para dar as explicações necessárias para nós compreendermos melhor a atitude, né, desses companheiros. E através da explicação dos espíritos, a gente vai sedimentando o nosso entendimento. É isso? Nós terminamos a parte anterior, um desses empedernidos no mal, questionando porque o povo do bem, vamos dizer assim, né, não atravessa para salvar aqueles que estavam arrependidos. Então, eles estão questionando, está vendo? Ninguém vem aqui para ajudar, para retirar vocês. Nós paramos exatamente nesse questionamento. E vamos ver o que vai ser feito daí por diante, né? Deixando eles indecisos, porque, como eu dizer, vocês querem ir com eles, mas ninguém vem aqui para ajudar a gente, né? Ajudar, né? Tudo mais. Então, vamos lá. E aí André Luiz fala para a gente, né? Então seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Quer dizer, ele já tinha melhorado, a gente viu que André Luiz estava com raiva, com toda aquela situação, aí agora volta ele de novo a ficar com repulsa, né? E aonde estava que não reprimiu, quer dizer, aonde que estava, o que o povo não fazia ali que não reprimia aquele provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou, quer dizer, terceira vez que André Luiz se desequilibra, né? Eu fiquei pensando, me imaginando uma situação dessa, eu já estava desesperada. E aí a irmã Zenóbia vem e fala, amigos, porque o André Luiz podia botar perder muita coisa ali, né? Amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. Quer dizer, olha o que ela está dizendo, né, Thelma? Ninguém está ali à toa, ninguém está ali por acaso. E não é o povo lá de cima que coloca a gente nessa situação. Nós vimos que somos nós mesmos que nos colocamos nesses abismos, né? Então, olha o que ela diz: olha, ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. E aí André diz que, possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou. Interessante, Thelma, que ele fala aqui no plural, não era só ele. Então, ele, pelo visto, outros ajudantes que estavam ali também estavam com essa raiva, né, dentro de si, com essa repulsa, né? E aí ela fala: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilato, quer dizer, em luta com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa, não esqueçamos.
O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. Quer dizer, não cabe a nós tomar nenhuma atitude. Decisão, né? Não é, Atitude. não é cabe a nós servir aqui e ajudar, mas não punir. Né? O Pai é misericordioso e paciente conosco até hoje, por que nós é que vamos tomar atitude de punição? Né? Isso mesmo. E aí essa referência, André fala, né, despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que nos competiam desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da Casa Transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio quando variados grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Mas os verdugos, agindo soletes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror. Olha, quer dizer... Que cenário, né? Doloroso e enche a gente de compaixão, né? E é interessante que André fala que as almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar no espírito em zonas sagradas da vida e faz com que a gente volte àquela corrente inspiracional, está aí até em itálico, no livro até está, mas são essas correntes de forças divinas, que aí a gente entra naquela sintonia. Que então, nos ele fala, induzem, né, ao bem, ao amor, né? Fazem com que elas nos envolvam. Então, ele fala que aquela hora não comportava dissertação mais longa, né? E aí eles vão colocar auxílios para poder tirar essas pessoas que queriam serem salvas, mas os verdugos não deixavam. Né? E aí eles estavam caindo naquele fundo do poço, atacando, eles estavam atacando todo mundo, tanto a eles quanto aqueles que estavam tentando fugir, né? Se libertar dali. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Mas a ordem seguiu-se de odiosa represália. Desculpa, gente. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros, acorreram míseras almas aos magotes, quer dizer, amontoados. Foi um monte de gente tentando entrar naquelas faixas luminosas, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, com os bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou que fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. Olha só, né? Então ela viu que... né? Então, assim, ela viu que não adiantava, né? E ela sempre mantendo calma, ela viu que não adiantava seguir adiante. Né? Passa uma imagem de uma rebelião, né? Uma coisa assim, bem agitada e cheia de protestos e gritos e golpes, pancadas, né? E que não adianta a gente entrar nessa guerra. Nessa né, vibração. Não adianta né? a gente entrar nessa vibração,
e partir para a guerra. Não adianta, né? Então, André Luiz fala que... Porque também, Márcia, antes de você continuar, isso desestabiliza, né? Isso desestabiliza. E aí vai ser todos envolvidos nessa, de roldão e nessa... Os amigos espirituais têm todo um cuidado, né, para que isso não aconteça. Então, André diz que as rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Quer dizer, eles queriam ser salvos e os outros continuavam lá nos ataques. E após a recomposição do material, quer dizer, ele recolheu tudo, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe um pequenino aparelho destinado à ampliação da voz e falou pausadamente na direção do abismo. Então, ela vai falar como se fosse num megafone, mas que vai ser ouvido por todos, né? Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. E aí sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivesse dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Então, aí ela pega e vai falar, e a gente agora pode dar continuidade à fala dela, né, Thelma? Uhum. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em nosso benefício o fogo consumidor, nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Então, aqui está a nossa resposta. Por que eles não vão? Por que eles não atravessam? Porque ela fala, somos igualmente companheiros de luta. E não tem imunidade para estar lá junto dessas possibilidades, tem possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Então, ela não tem como ir, né? Então, também reconhece e olha que eles são espíritos já bem avançados espiritualmente. São frágeis, né? Podem ser envolvidos. Mas mesmo Zenóbia, que a gente vê que ela já está ali há muito, muito tempo, ela ainda tem limitações, né? Uhum. Toda aquela equipe também. Isso. Mas a gente já está há capítulos falando desse fogo aí que vai vir, nesse fogo purificador. E o capítulo que vem, eu acredito, eu acho que é sobre esse fogo purificador. E aí ela fez uma pequena pausa e prosseguiu. Quer dizer, faz mais de um lustro, quer dizer, período de 5 anos, né? Um lustro vale 5 anos. Que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento de bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do passado, regenerando-se caminhos à frente do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Olha isso aqui, Thelma. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desestimando-nos os serviços,
favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor. Até amanhã, durante as primeiras horas. Olha, Thelma, há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade. São espíritos já... São espíritos arrebanhados pelo Cristo, né? Que estão nesse trabalho. Olha só, quantas idas e vindas, né? São espíritos milenares, né? Que estão, olha só que... Que coisa mais linda. E apesar de ser um espírito de trabalho, de ajuda ali, ela diz que ainda não tem condições... Está pronta. De atravessar aquilo. Agora, você imagina nós, Thelma. Imagina nós. Nossa. Então, ela diz, né, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Quer dizer, quem quiser ir até lá, está lá, porque depois já vir um fogo purificador. Ante a grave inflexão daquela voz e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Que fogo é esse? O que vai acontecer aqui? Né? E ficaram com medo. Ó. Então, depois de uma coisa tem que aplacar, né? Exatamente. Né? E aí, depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu, fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de discussão. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas já são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes-á a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro desafio à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? Olha que compreensão, né? Por que nós vamos... E aqui, olha que interessante, não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz. Então, assim, quando a gente vê diante de nós pessoas que ainda não têm essa compreensão, o que adianta a gente bater boca? O que adianta a gente discutir? Se desgastar, e a gente, numa discussão, a gente desgasta tanta energia, né? A gente despende tanta energia. Não vale a pena, né? A gente vê nos conflitos, às vezes, familiares, né? Uma experiência que a gente às vezes passa, né? Naquela discussão, você se sente depois assim, depauperado, né? Porque perdeu a energia. Cansado. E piorou, às vezes, a situação, né? E são os falatórios, né? E ela fala, amarga ser-lhes-á a colheita triste da triste semeadura, quer dizer, serão reencarnações ainda muito sofridas, gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, mas que nós mesmos colocamos no nosso coração. E ela fala, por que a gente ainda vai lutar com eles? Eles já estão vencidos, já são tão sofredores. Porque, no fundo, quando a gente também vê esses espíritos nas reuniões mediúnicas que chegam com todo esse falar, com todo esse, dizendo esse poder e tudo, mas quando começam a olhar para as chagas que tem dentro dos seus corações, eles choram tanto, o sofrimento é tão grande, e se tão mostram grande. Ali, às vezes, que nos um escudo de que não é nada, né? Pois é. E aí ela fala, por que a gente vai torturar mais se a tortura está dentro deles mesmo, né? Bom,
E aí ela continua: o poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade, dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão. E a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas, e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Inutilmente rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Olha, então ela já está dando um bom recado, né, Thelma? Vai chegar lá e a nossa casa vai estar aberta a todos, mas aqueles que tiverem com o coração realmente dispostos à mudança. E aí a questão do amor e da dor, né? Foram chamados ali, convidados pelo amor, envolvidos pelo amor. Agora vem o sofrimento para muitos daqueles que não aceitaram o convite. Infelizmente, né? Vai continuar na dor. Mas ela está dizendo, olha, vocês vão sair, vão caminhar até lá e serão todos atendidos, mas só terá a senha para entrar, é somente os corações sinceramente dispostos à mudança. E agora, aí... a gente vê, Márcia, quanto tempo o espírito leva nesse processo, né? De ida e vinda, séculos, séculos e séculos, às vezes. Ela está falando em milênios que ela atende nesse trabalho. Então, quantas encarnações, né? O espírito vem, retorna à região de sofrimento, retorna às expiações na vida física. Meu Deus! Bom, e os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa, quer dizer, estavam ali de olho. Eles estão, assim, não aceitam, né? E vamos nós. E aí a irmã Zenóbia, André nos diz, né, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Olha que ela está dando uma fala, ela fala de coragem. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, e nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando, por intermédio do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Então, aqui, né, Thelma, ela está dizendo, olha, não briga, não luta, suporta, mas entra em prece, para que vocês tenham força para caminhar daqui até a casa de Fabiano para serem atendidos. E aí, em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Então, aqui, Thelma, você quer falar alguma coisa dela, né? E ela, dessa força que ela está dando para eles, né? Um apelo muito bonito, né? Cheio de coragem, cheio de esperança para esses que estão assim já com desejo de mudar, né? Mas, infelizmente, os outros, esses verdugos, continuarão ali na zona de sofrimento, né? Nessas zonas abismais. Mas, pelo menos, eles vão ter que liberar esse grupo, né? Não sei se liberar ou se eles não terão condições, né? Porque, como ela está pedindo aqui, olha, suportai os verdugos cruéis por mais algum e valei-vos da oração, para que não vos faltem energias interiores. A força da oração ali vai ser tão assim que esses verdugos não conseguirão deter, mesmo sem necessidade de luta corporal, né?
e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. E ela fala, ora por eles, né? Orai pelos vossos inimigos, não é isso? Uhum. Enquanto eles Bom, estão a caminho, né? e aí ela faz faz uma súplica, né, por eles. E André diz que semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Calaram-se, falaram mais nada. A autoridade moral de Zenóbia era tamanha que eles calaram-se. E medo, né? Que fogo será esse, né? Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, eu regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo o abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Quer dizer, quantos e quantos abismos tem por aí? E quantos e Existem. quantos abismos tem por aqui, né, Thelma? Nas nossas vidas de encarnados também. Né? Não. E monitorados por esses outros, né? Porque o mundo espiritual interage o tempo todo, imagina, né? A gente fica pensando, por que aqui na Terra existem locais de sofrimento semelhantes, né? Parece que já é um mundo de trevas, né? Porque as trevas também interagem com esses núcleos, né? Exatamente. Comandando, subjugando também, porque a obsessão é a pandemia, né? Através dessa interação, submetem-se, né, a esses, pela sintonia dos vícios, das paixões, dos desejos, enfim. Eu tinha um jovem conhecido que aqui André fala assim, de fato, não tinham limites e todo o abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. E esse jovem falava para mim assim, a gente tem livre-arbítrio demais, o pai não devia deixar a gente ter tanto livre-arbítrio, porque a gente faz muita besteira. Mais responsabilidade a gente tem, né, Thelma? Gerando aí um futuro de dor, um futuro de totalmente sofrimento, né, para o próprio espírito. É uma coisa mesmo Aí de ele falava ignorância. isso, né? Quando ele tomava as atitudes, ele falava, o pai tinha que caçar um pouco esse nosso livre-arbítrio, porque a gente ainda está muito longe de ter consciência do nosso livre-arbítrio, que a gente, o que ele fala, ó, todo abuso vai depois ter uma punição espontânea na lei, não tem como, né? Não tem como. E vamos lá, para a gente encerrar esse capítulo. André fala, também eu guardava no vaso do coração todos os vestígios das vicissitudes humanas. Porque ele viveu isso nesses momentos aí, né? Tudo aquilo, ele teve raiva, ele teve impaciência, ele teve de Nós, tudo. né, temos isso, E aí ele está lembrando das vidas dele, né? Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada ao silêncio para o Cristo de Deus, meditei-lhe a grandeza do sacrifício sublime, e pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Pelos perseguidos ou pelos perseguidores? Quem no final vai sofrer mais? E ele estava aqui se colocando, né? Porque ele estava tão com tanta raiva dos perseguidores, e agora depois da fala da Zenóbia e de tudo que ele assistiu, ele fala por quem ele deveria chorar mais. Porque
qual é aquele que vai sofrer muito mais ainda? O perseguido ou o perseguidor? Enfim, é emocionante, né? Esse capítulo. Muitas reflexões, né, gente? Para a gente ver, muitos ensinamentos, né? para a gente ter um olhar diferente para aqueles que não pensam igual a nós. E a gente está construindo esse futuro, meus amigos, todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida. Nós estamos nessa construção. Será que, né? Nós já até perguntamos isso, né? Num desses encontros, mas olha a nossa responsabilidade aí, né? Como aquela senhorinha que falou, né? Ela praticava a religião, ela era espírita, mas ela não tinha o senso de responsabilidade. E é por isso que Jesus diz: muito será pedido àquele que muito foi dado. Então, quanto maior conhecimento, maior responsabilidade. É isso. Então, queridos, chegamos ao final do capítulo 8. Nos encontramos semana que vem, já começando esse capítulo 9, que o capítulo 9, se eu não me engano, já vai ser em relação ao fogo purificador, não é? E a gente vai ver aí como é que é essa questão do fogo. Não, ainda é louvor e gratidão. O capítulo 10 é que vai ser o fogo purificador. Mas, de todo jeito, nós vamos ver aí esses atendimentos ainda continuando durante todo esse... E aprendendo, né, com esse espírito valoroso aí de Zenóbia, que está demonstrando tanta coragem, né, tanta compaixão em relação a esses espíritos sofredores, porque ela já tem uma bagagem imensa aí, uma caminhada, né, uma estrada aí ao lado do Cristo, e isso nos traz muito ensinamento, muita reflexão, né? É isso. Então, queridos, até semana que vem, que Jesus nos ampare, nos abençoe, que possamos estar aqui juntos. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser, fiquem com Deus, com Jesus. Até lá, Márcia. Tchau.